O cenário de mortes no sistema penitenciário do Maranhão chamou a atenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, que cobra do governo brasileiro uma solução em um prazo de 15 dias. Ontem, mais um preso foi assassinado no complexo penitenciário de Pedrinhas, em São Luís. A repórter Jade Bona tem as informações. Bom dia, Jade. Bom dia, Natália. Mais um detento foi assassinado no complexo penitenciário de Pedrinhas na tarde desta quinta-feira. Robson Barros Souza foi morto a chuçadas. Ele estava no bloco B14 do presídio São Luís II. Segundo a CEJAP, a morte teria sido causada por uma briga dentro da mesma facção na penitenciária. Com esta morte, sobe para 58 o número de assassinatos de presos no complexo penitenciário de Pedrinhas durante este ano. A Organização dos Estados Americanos pediu soluções ao governo brasileiro. Eles querem medidas que impeçam mais mortes de acontecer no sistema penitenciário do Estado. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público estão em São Luís e vão fazer uma vistoria ainda esta manhã no complexo penitenciário de Pedrinhas. O juiz Douglas de Melo Martins veio representando o presidente do CNJ, Joaquim Barbosa. Natália. Obrigada, Jade. Tomarão posse hoje as desembargadoras Cleonice Freire, Anildes Cruz e Nelma Sarney nos mandatos de presidente, vice-presidente e corregedora-geral do Tribunal de Justiça, respectivamente. Elas foram eleitas em outubro deste ano por unanimidade para o biênio 2014-2015. A solenidade acontecerá a partir das 9 horas da manhã no Fórum Desembargador Sarney Costa. Será a primeira vez que o TJ, o Tribunal de Justiça, terá somente mulheres na sua mesa diretora. Os destaques da sessão plenária, a ampliação da reserva indígena, o tratamento oncológico em Imperatriz, região tocantina do estado, e as emendas e os cortes para o orçamento de 2014 repercutiram entre os parlamentares. Acompanhe. O deputado Magno Bacelar repercutiu a aprovação do orçamento de 2014 pelo Congresso Nacional e destacou o nome do senador Edson Lobão Filho. Eu quero fazer referência ao senador Edson Lobão Filho, por ser o presidente da Comissão de Orçamento Misto da União, deputado Manuel Ribeiro. Diziam que não ia aprovar o orçamento da União. Foi aprovado o orçamento da União e é um orgulho de todos nós, de ter um maranhense. São trilhões. Então, os deputados federais, os senadores, fizeram a sua parte, o seu compromisso. Parabenizar o senador Edson Lobão Filho. Fez a sua parte. Para nós é um orgulho saber que, inclusive, a presidenta Dilma foi sensível aos apelos, onde, inclusive, houve a maior distribuição para os estados nos recursos do orçamento de 2014. Deputado Antônio Pereira. O deputado Alexandre Almeida disse que o Maranhão tem avançado em vários setores devido à sustentação política que o Legislativo maranhense tem dado ao governo. O Executivo tem feito ações estruturantes em todo o estado do Maranhão, tem realizado um grande projeto na área da infraestrutura, quando está implantando o asfaltamento e permitindo que todas as cidades do Maranhão possam estar ligadas por asfalto. Tem avançado na área da saúde, com a implantação de uma grande rede estadual de saúde. Tem avançado na agricultura, tem avançado na infraestrutura básica para atrair investimentos, projetos, inclusive, de instalação de distritos industriais. Enfim, tudo isso acontecendo, deputado Magno Bacelar, na sustentação política que esta casa tem dado ao governo do estado, mas, sobretudo, na capacidade que esta casa tem tido de dialogar e de promover as condições para estas ações desenvolvidas pelo governo do estado. Já o deputado Bira do Pindaré antecipou valores das emendas que apresentou ao orçamento de 2014, como na educação, saúde, segurança, regularização fundiária e agricultura familiar. Nós estamos vivenciando problemas em todas essas áreas. Aqui nós falamos de água e esgoto, falamos de combate ao analfabetismo,
falamos de violência e criminalidade, falamos de agricultura familiar, de regularização fundiária e de pesca. Todas as áreas prioritárias que o governo está destinando verbas muito aquém do que é necessário para que a gente possa garantir as condições mínimas de atendimento da expectativa do povo. Então, por essa razão, fiz essas emendas todas, espero que a gente tenha a oportunidade de aprofundar o debate, espero que o governo tenha sensibilidade a essas causas, corrija o orçamento e, dessa forma, a gente possa melhorar as políticas públicas e alcançar índices mais adequados para a sobrevivência digna do nosso povo, que sofre muito. Na sessão plenária desta quinta-feira, a deputada Valéria Macedo, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, pediu agilidade na viabilização do serviço de radioterapia e o tratamento oncológico para Imperatriz, região tocantina do estado. Nosso apelo, presidente, nosso requerimento é nesse sentido, pedindo agilidade aqui na Comissão Intergestora de Partidos, aqui no Estado, para que envie o mais rápido possível esse processo ao Ministério da Saúde, da qual já tem conhecimento desse processo, para agilizar o mais rápido possível a implantação do serviço de radioterapia, quimioterapia e ampliação das cirurgias oncológicas no estado, na região tocantina e região central, porque vai atender as 3 macro-regiões, de Presidente Dutra, Imperatriz e Balsas, que é uma região grande. Vai atender um número mais de 100 mil pessoas. O deputado Carlos Amorim confirmou participação em reunião com agricultores da área indígena Uaguajá, de São João do Caru, pelo direito à terra. Estarei participando de um grande evento lá na região do Caru, vou ver de perto a problemática, ao lado do deputado federal Everton Rocha, que tem aqui lutado muito para que o governo federal não autorize a desintrusão, ou seja, a desocupação daquela área pelo Exército Brasileiro. O deputado Neto colocou muito bem, já há uma orientação nesse sentido. Nós estamos preocupados porque se o Exército ali entrar, terá que cumprir uma ordem e, ao cumprir essa ordem, vai ali criar um conflito naquela região. Portanto, senhor presidente, fica aqui externado para Vossa Excelência, presidente desta casa, para todos os meus colegas, o problema que está acontecendo ali na região de São João do Caru, de Zedoca, Nilton Belo, governador Nilton Belo, naquela região ali do Turi, em que milhares de pessoas estão na iminência de serem desapropriadas de suas propriedades. Sobre a votação do orçamento para o próximo ano, a mesa diretora da Assembleia Legislativa apresentou um requerimento convocando para a sessão legislativa extraordinária nesta segunda-feira. Durante a convocação extraordinária, será votado o orçamento do Estado para 2014. O Maranhão tem o menor percentual do país de pessoas com acesso à justiça. Sobre esse assunto, a gente conversa com Gervásio Santos, que é presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Seja bem-vindo ao portal da Assembleia. Esses números, eles refletem a atuação do Poder Judiciário maranhense ou não? Na verdade, esses números não refletem a atuação do Poder Judiciário. Eles medem o acesso da população à justiça. E como se dá o acesso da população? Através de advogados e defensores públicos. Agora, naturalmente, esses números, esse índice, ele corresponde, ele é um reflexo dos nossos baixos índices socioeconômicos, do nosso IDH. E, por essa razão, a gente precisa ter esta compreensão de que não reflete o trabalho do Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Estado do Maranhão, reconhecido pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, é hoje um dos mais produtivos do país, quer no segundo grau, quer no primeiro grau. A justiça ela não se realiza, a gente sabe, né, que não se realiza só nos tribunais, mas com o apoio aí de várias instituições. Falta o fortalecimento, por exemplo, da Defensoria Pública, do número de advogados no Estado. Falta esse fortalecimento dessa rede? Faltam 2 aspectos importantíssimos. O primeiro deles, falta defensores públicos. Nós temos em torno de 109 comarcas no Estado do Maranhão instaladas. Dessas 109 comarcas, em apenas uma dúzia delas é que nós temos defensores públicos. Nós temos aí praticamente 100 comarcas sem defensores públicos. Isso significa dizer que a população, sobretudo a população de baixa renda, ela não tem mecanismos para ingressar no judiciário, porque se sabe que a maioria das causas necessita de um advogado ou de um defensor público para o ingresso, para acessar a justiça, para acessar ao Poder Judiciário. Um outro problema que ocorre é o fato de que nós só temos unidades judiciárias
basicamente comarcas, em uma parcela dos municípios do estado. Nós somos 217 municípios e nós temos aí pouco mais de 100 municípios em que há comarcas instaladas. Isso se dá por conta de quê? Pela falta de recursos do Poder Judiciário do estado em instalar comarcas em todos os municípios. E mesmo naqueles municípios onde já há comarcas, há várias delas em que as unidades judiciárias instaladas são reduzidas. É por essa razão que nós fazemos um apelo à Assembleia Legislativa do Estado no sentido de que não corte o orçamento do Poder Judiciário, de que mantenha a proposta orçamentária do Poder Judiciário tal qual foi enviada. Este é um apelo que faço diretamente à mesa diretora e às lideranças da Casa. Em todo o estado, segundo a pesquisa do INAGE, são um pouco mais de 5 mil juízes para cada 100 mil habitantes. Qual é que é o recomendado? Na verdade, nós temos o pior índice de juízes por habitantes do país. Tá? Nós tínhamos uma faixa de 5,1 e o recomendado está na faixa aí de 8, 9, né, por 1.000 habitantes. Infelizmente, por 100 mil habitantes. Infelizmente, esses números nós não conseguimos crescer. E não conseguimos crescer porque voltamos ao velho problema. Nós temos uma grande população no estado, em torno de 7 milhões de habitantes, e nós temos apenas 243 juízes. 243 juízes. Eu diria que os atuais juízes, fazem o seu papel brilhantemente, são os heróis, dentro das limitações que possuem, dentro do número de demandas que possuem, dentro da quantidade de casos novos que são obrigados a atender, nós fazemos o máximo do nosso limite. Agora, é de fundamental importância aumentar o quadro de magistrados do Estado. E para isso, voltamos aqui à questão orçamentária. Para se ter uma ideia, para o próximo ano, 2014, há uma previsão de contratação de apenas 30 juízes. E mais, nós já temos vagas para 70 juízes, mas o nosso orçamento, sobretudo se esse orçamento for cortado pela Assembleia Legislativa, nós não teremos condições sequer de fazer a contratação daqueles 30 juízes que está previsto. Então, é importante, é fundamental que a Assembleia Legislativa, na segunda-feira, quando da votação do orçamento, preserve a proposta orçamentária do Poder Judiciário. Por quê? Esses índices, em 2014, ao serem divulgados, a Assembleia terá uma responsabilidade direta nos índices que o Maranhão obtiver, se houver o corte. Essa relação de falta de advogados, falta de juízes, é um reflexo também para o sistema penitenciário do Maranhão, que a gente vê aí, está em crise. Inclusive, vai ter agora de manhã visita lá, vistoria no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Isso reflete também na vida dentro do presídio, porque hoje mais da metade dos presos estão aí com seus processos sem serem julgados. E aí eu queria fazer um registro. Não há nenhuma reclamação em relação ao Poder Judiciário no que diz respeito aos processos dos presos. Todos os processos em relação aos presos estão sendo julgados dentro do seu prazo, né, previsto em lei. Até porque há uma determinação e um controle do CNJ para que assim se proceda. Então, hoje é prioridade máxima no interior do Judiciário do Maranhão a atenção aos processos daquelas pessoas que se encontram presos. As VEPs estão aí, para dar um exemplo, as varas criminais. O que nós temos, o grande problema do sistema penitenciário do Maranhão é o descaso do Executivo com o tema. Nós temos 2.500 vagas que nós precisaríamos criar imediatamente. Hoje, há casos em que o juiz necessita fazer uma escolha de Sofia, soltar um para pôr o mais perigoso, né? E este é um problema do Executivo. Em outubro, foi anunciada a decretação do estado de emergência e eu desconheço que até o presente momento, nós estamos em dezembro, terminando o ano, tenha sido adotada alguma medida efetiva. Nós precisaríamos, com urgência, de construção de presídios que descentralizassem os presos da capital. Por quê? Porque a reunião desses presos aqui favorece a criação das facções criminosas. Nós temos o presídio de Imperatriz que se arrasta há mais de 3 anos sem conclusão. Terminaremos 2013 sem conclusão. Nós temos recursos que vieram para Pinheiro para a construção do presídio em Pinheiro e que retornaram porque não houve apresentação de projetos. Nós temos a necessidade urgente de termos um presídio de segurança máxima e sequer as obras foram iniciadas. Enfim, então este problema do sistema penitenciário, e eu já estive aqui tratando deste assunto, este é um problema que é fruto do descaso do Executivo com o tema.
Este ano já tivemos aí mais de 50 mortes. Sim. E todos os dias nós temos um ou outro caso, e é uma situação que envergonha a todos nós, envergonha a sociedade maranhense. É uma situação que está insustentável, que não dá mais para... É uma situação insustentável. Voltamos ao estado da barbárie. E é preciso que os poderes constituídos, judiciário, que está fazendo a sua parte, mas o legislativo e o executivo, atentem para o problema. Nós estamos com uma representação junto à OEA, há um pedido de intervenção federal, né? E parece que as coisas, né, ainda não há um despertar para o tema. Mas eu digo um despertar efetivo, real, não bastam só palavras. Para a Associação dos Magistrados, a intervenção federal é o melhor caminho agora? Olha, não seria o melhor caminho. O melhor caminho, né, efetivo era de que esse tema fosse priorizado pelo governo. Porque, veja, o problema do sistema penitenciário, ele não é um problema apenas dos internos. Ele tem reflexo direto na violência urbana. A falta de vagas, a superlotação, ela fomenta a criação de facções criminosas. E essas facções criminosas, elas atuam aonde? Elas atuam aqui, né? Aqui fora. Então, essas violências, essa violência que nós observamos diariamente, né? Esses atentados, o aumento de furtos, enfim, o aumento da violência é fruto desse descaso com o sistema penitenciário. Está na hora de se colocar esse tema na agenda de forma definitiva. Se não houver uma atuação do Executivo nesta área, mas de forma firme, não restará outra opção, que é, sim, a intervenção federal no sistema penitenciário, o que será lamentável para todos nós. O ideal era que a solução partisse de casa. Construir presídios é o fundamental, ou construir presídios em parceria aí com a questão da ressocialização? Olha, não há como se ressocializar sem que haja presídios adequados. Um local onde cabem 5, 6, 8 pessoas, se colocar 20, 30 pessoas, evidentemente que não há nenhuma possibilidade de se ressocializar. O primeiro passo é construir presídios adequados. Aquelas pessoas que merecem ficar no presídio de segurança máxima devem ir até para eliminar a possibilidade, diminuir a possibilidade deles comandarem as facções criminosas. É fundamental construir presídios no interior do estado para que o preso ele não perca contato com a sua família e assim com seu ambiente e assim facilite a sua ressocialização. É necessário criar estruturas que permitam preparar aquela pessoa para o retorno do convívio social, porque infelizmente nas atuais condições, o nosso presídio são verdadeiras masmorras. Nós voltamos à Idade Média, né? E o que é pior é que essas pessoas voltam ao convívio social e voltam, né, com especialização, com mestrado, com PhD em crimes. E isso, o reflexo é na violência que cotidianamente, aqui o ludovicense, o maranhense de uma forma geral, tem sentido esses índices aumentarem. Nós que tínhamos, né, nos gabávamos de morar numa cidade tranquila, pacata, infelizmente hoje nós saímos às ruas com medo. E o Poder Judiciário, ele fica de alguma forma tolhido, porque ele tem feito a sua parte. Agora, não cabe ao Poder Judiciário administrar os presídios. O Judiciário julga, o Judiciário promove a execução, mas quem administra os presídios é o Executivo. E hoje muitas das vezes o juiz no interior do estado, ele é obrigado a dizer, olha, eu vou ter que soltar um preso para colocar um mais perigoso do que ele, porque não há espaço físico, não se trata aí, não há espaço físico. Há locais onde as pessoas mal podem sentar. Voltando à pesquisa, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, o senhor acredita que esses indicadores, eles servem aí para o judiciário, para a defensoria pública, para fazer uma nova construção para os próximos anos? Sem dúvida nenhuma, esses indicadores é um alerta. Eles são um alerta, né, para se repensar políticas públicas. Política pública de acesso à justiça se faz como? Se faz criando a possibilidade de chegar comarcas em todos os municípios do estado. Se faz a possibilidade de se aumentar as unidades judiciárias naquelas comarcas com maior população. Se faz criando e expandindo a defensoria pública para todas as comarcas. Enfim, nós precisaríamos melhorar os nossos índices de desenvolvimento socioeconômico. Isso é fundamental para o estado do Maranhão. É fundamental para melhorarmos o índice do INAGE está diretamente relacionado com os índices de desenvolvimento socioeconômico.
Gervásio Santos, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, muito obrigada pela sua participação aqui no Portal da Assembleia. Seja sempre bem-vindo aqui. Tá, muito obrigado. No próximo bloco, os 5 anos de atividades do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Não sai daí, a gente volta já. Fim de ano é tempo de olhar para o que fizemos. E como teve gente que conquistou um carro, casa própria, um diploma, um emprego, que mostrou que a crise desaparece quando a gente cresce. Gente que se mostrou tão forte que conquistou o mundo. É essa mesma gente que vai agora olhar adiante e ver que o futuro desejado está bem aqui. Estamos vivendo um novo Brasil, feito por você. Governo Federal. Vou brincar com você, Calinha. Não existe nada mais emocionante do que amamentar. É um momento mágico. E o leite materno oferece tudo que o bebê precisa nos primeiros 6 meses. Depois começa a dar alimentos saudáveis e continua amamentando até 2 anos ou mais. E quando você tem o apoio da família, dos amigos, da empresa onde trabalha e de todos à sua volta, como eu e Pedro tivemos, fica tudo muito melhor, né, filho? Seja também um amigo do peito. Apoie a mulher que amamenta. Carros do tipo táxi lotação continuam a circular na área Itaquibacanga, em São Luís, mesmo após o diálogo da categoria com a prefeitura de que o serviço a partir de agora será regularizado. Quem precisa sair da área Itaquibacanga para o centro da cidade continua dividido. Ônibus ou carro lotação. A circulação destes carros está proibida e, apesar de estarem negociando com a prefeitura uma forma de regularizar a situação, ainda estão circulando de forma ilegal. O principal entrave começa nos carros, que sequer têm permissão para transportar as pessoas como uma forma de comércio. Não é possível, porque a questão do táxi lotação, ele não é previsto pelo Código Nacional de Trânsito. Então você não pode coletivizar um transporte que é individual, como um carro, né? Então, como não é previsto, a gente não tem juridicamente competência e nem interesse em regularizar uma situação assim. Quem acompanha a situação de longe vê outros problemas. Para o taxista que fica neste ponto há 20 anos, é preciso olhar de forma urgente e pensar em outra solução para o transporte dos moradores da região Itaquibacanga. As autoridades têm que se atentar a essa questão de transporte público. A Itaquibacanga, todo mundo sabe que aquilo ali é monopolizado, já que tem uma deficiência muito grande, como todo mundo vem vendo isso aí há muito tempo, por que não abrir para outras empresas? Aí solucionava o problema. E quanto à segurança, a população reclama, mas eles continuam divididos quanto à alternativa mais perigosa. Outro dia mesmo eu desci bem aqui, um cara entrou todo sanguentado, ai meu Deus do céu. É difícil, é complicado, mas os carrinhos estão bons, espero que nem tirem. O ônibus ainda é melhor e tem mais segurança, porque muitas vezes esses táxis lotações, eles já foram assaltados. Como os ônibus foram também, né? O próprio presidente da cooperativa admite: a maioria dos que fazem esse transporte não tem a preocupação com a segurança, pois fazem como um bico para complementar a renda. Tem 60% que só fazendo bico, tem emprego para gasolina, para cerveja. E como é que funciona para eles? Para eles vão para o serviço, antes do serviço eles dão 2, 3 viagens, depois que sai do serviço dá 2, 3 viagens. Então a gente precisa botar as pessoas que precisam trabalhar para manter a sua família, sustenta a sua família. Não é pessoas que eu vou fazer só porque diz assim, o dinheiro está passando na minha porta.
A violência dentro dos ônibus já motivou paralisações dos motoristas de transporte público. Mas a violência nos táxis de lotação se torna mais comum e não há um registro preciso de quem faz o transporte. Por isso, a falta de confiança da população muitas vezes supera a necessidade. É incorreto. Eles querem ganhar o dinheiro deles. Se a pessoa tiver um acidente, eles não vão ter compromisso com ninguém. E os ônibus, eu acho que seja mais seguro. A gente só pega porque é a necessidade, né? Dos ônibus estarem, pelo mínimo ali, tem 2 ônibus ali na Caema que não entram nessa linha aqui, eu sempre pego ali. Uma luta diária contra o vício. Você vai ver agora o balanço das atividades de 5 anos do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Só este ano, 4.830 usuários de drogas foram atendidos pelo CAPS. Pacientes e familiares num clima alegre. São 5 anos do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Na comemoração, o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Shoa, participou. Nos primeiros anos do CAPS-AD, como superintendente de polícia da capital, ele foi o responsável por uma mudança na abordagem dos usuários. Ao invés de levarmos um dependente químico para uma delegacia, levamos para um local neutro para tratamento. E isso criou uma empatia muito positiva nas novas operações da Polícia Civil. Razão pela qual deixamos esse legado positivo, e é interessante que o governo do estado, também com alguns municípios, estão começando a entender que o investimento no CAPS é fundamental nessa política de combate ao crack. Né? Por quê? Porque você consegue selecionar aqueles que querem sair da dependência química, dar a oportunidade por meio de terapias específicas. Com isso você diminui o mercado do consumidor. E com isso você está também combatendo o crime de tráfico de entorpecente por tabela. Associado a isso, devolvendo para os lares o conforto de ter resgatado seus filhos que perderam para a droga. No dia 10 de dezembro, usuários foram resgatados das ruas de São Luís e encaminhados ao CAPS. Uma satisfação saber que nosso trabalho teve resultado. E tem algumas pessoas que já estão recuperadas e outras estão em tratamento. Então, pode sim se buscar recuperar essas pessoas para que elas possam ser reintegradas à sociedade. Consequentemente, eles vão diminuir os transtornos para ele, para a família e para a sociedade de maneira geral. No evento, um momento espiritual, parte essencial na recuperação dos usuários. Se você mexe com a atenção do dependente, resgatando essa autoestima, você mexe com a alma. Não mexer com a alma, você resgata e faz com que ele desperte nele uma tomada de consciência que só ele pode se ajudar a sair da dependência química. E quando ele assim permite-se, de forma voluntária, a ser ajudado, a transformação se inicia. E aí vem os CAPS para dar um empurrão, vem a família também sendo preparada para recepcioná-lo e a recuperação, em definitiva, de médio e longo prazo dessa pessoa que estava entregue às drogas. A luta é diária, mas o tratamento devolve filhos, filhas, maridos, esposas, mães e pais de volta para suas famílias. Para quem fez o tratamento e está vivendo sem drogas, a família é um grande aliado. E é na espiritualidade que encontram a força diária. Muito bem, minha vida hoje em dia está muito bem. Minha mãe, meu pai, hoje em dia é uma bênção para eles me mudar, que eu estou mudado, realmente eu mudei a minha vida. Só não recuperei ainda a minha família, minha esposa, mas eu creio que um dia Deus vai tocar no coração dela e vai ver que eu mudei realmente a minha vida. Em 2013, 4.830 usuários de drogas foram atendidos pelo CAPS-AD. O número é 25% superior ao ano anterior. Provavelmente em decorrência a nosso aumento de palestras na comunidade, então a gente aumentou o conhecimento da comunidade acerca de um local de tratamento, provavelmente também pelas atividades que a gente fez junto com a polícia nas ruas. Então essas atividades, munido também ao aumento do tráfico de drogas, que a gente tem observado na capital, juntamente com a violência, temos aumentado a quantidade de atendimentos. E para quem perdeu os laços com a família, há uma novidade no tratamento do CAPS-AD. Com essas atividades, mostrando resultados, o secretário intensificou suas ações e vai nos oferecer mais uma forma para fortalecer o tratamento, que é criando essa unidade de abrigamento ou de acolhimento para essas pessoas que estão com vínculos familiares rompidos, ou seja, situação de rua. É uma forma de você melhor intensificar o tratamento para elas. A meta do CAPS é aumentar esses atendimentos com a casa de acolhimento, fortalecendo nossos atendimentos, aumentar o índice de enfermarias para internação quando necessário de usuário de droga e aumentar nossas propostas de palestras e atividades comunitárias como forma de educação e prevenção.
Portal da Assembleia fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você.